fechado com segurança integrada 24 horas e lazer incomparável. Lotes a partir de 400 metros quadrados, o maior vetor de crescimento de Campos. Visite nossa loja Conceito na Avenida Pelinca, número 401, ou acesse airiseshomeclub.com. Realização AB+ Urbanismo. Águas do Paraíba está sempre pensando no bem-estar dos cidadãos e no desenvolvimento de Campos dos Goitacazes. A concessionária realiza a limpeza e reforma no canal Campos Macaé. As intervenções acontecem na Avenida José Alves de Azevedo, no trecho entre o trevo com a Avenida Nilo Peçanha e o Mercado Municipal. Essas ações reforçam o nosso compromisso com o município. Águas do Paraíba, a vida flui melhor por aqui. Plano Essencial Unimed Campos. Cuidado e assistência médica de qualidade em toda a rede própria a partir de R$ 109,53. Invista em saúde e bem-estar para você, sua equipe e sua família. Essencial é cuidar de você. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, dia 24 de julho de 2024, começa agora mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para você conferir com a gente ao vivo, aqui pela Folha, em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode conferir daqui a pouco esse programa editado em podcast, lá em todas as plataformas aí, tocadoras de podcast, e logo mais reprise na Plena TV. São 7h06 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. O programa de hoje começa com a previsão do tempo. Para Campos hoje, temperatura de 28 graus durante o dia com máxima e mínima de 14 durante a madrugada. Agora faz 16 graus aqui na planície Goitacá. Não tem previsão de chuva, aliás, chuva que já não temos aí há um bom tempo aqui na nossa região. Muito seco, muito extremamente seco, que favorece, é claro, aí a todas as complicações que a gente sabe, inclusive as queimadas também. Muito perigoso agora nesse período. No programa de hoje, com o Edmundo Siqueira na bancada, vamos conversar com Sana Jimenez. Ela é professora de Direito e doutora em Sociologia Política, com especialização em Direito Público. A Sana daqui a pouco vai estar conectada conosco aqui para falar sobre as eleições municipais e suas relações, tanto sociais quanto jurídicas. Sana também fala da participação da mulher na política brasileira. Fala dessa cota de gênero, que é gênero, tanto para homem quanto para mulher. Isso já está muito claro, muito definido. Você pode ter 70% de mulher, 30% de homem, né? E a gente fala sobre essa lei. E, por fim, a gente pode fechar falando sobre as eleições nos Estados Unidos, que ganham novos contornos, novos rumos com a desistência de Biden e a confirmação aí pelo menos até o momento,
da indicação do nome da Kamala Harris, vice-presidente americana, e essa disputa, essa corrida que já apresenta, inclusive, pesquisas em que ela, algumas empata tecnicamente, outras 2, 3 pontos, então tecnicamente empatada aí com o Trump, levando uma ligeira vantagem já em pouco mais de, são 3 dias aí após a confirmação da desistência de Biden e o surgimento da possibilidade do lançamento aí do nome dela. Inclusive, ela já tem até os delegados, o suficiente para confirmar o seu nome aí na convenção. Vamos falar sobre isso com a Sana de Mendes e também os rumos da política pelo mundo, essa nova geopolítica traçada aí na Europa, né? A extrema-direita avançando, depois recuando, mas a gente comenta com ela hoje com o Edmundo Siqueira aqui na bancada. São 7h09. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Sua empresa pode contar com Proteus, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e também vacina Plínio Bacelar. Baixe o aplicativo Laboratório Plínio Bacelar e já comece a usar hoje mesmo, com todas as facilidades e agilidade que o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar traz para você. Também serve para a clínica Vacina Plínio Bacelar. Você pode marcar ali, agendar a vacinação da sua equipe de trabalho, da sua família, pode, né, colocar em dia o seu cartão de vacinação, né, e, enfim, acertar toda a sua vida também e cuidar melhor da sua saúde com a clínica Vacina Plínio Bacelar. 7h10, hoje é quarta-feira, vamos às manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã, em destaque aqui na capa da Folha, o que a gente vem comentando aí e confirmado, Campos confirma 4º óbito por dengue em 2024. Já são 4 pessoas comprovadas que perderam aí suas vidas por conta de um mosquito. É inacreditável, né? Idosa de 77 anos, moradora do centro da cidade, morreu dia 14 de maio em um hospital particular. Essa é a 4ª vítima e Campos tem hoje contabilizado, pelo menos até dia 20 de julho desse mês agora, 17.113 notificações de dengue. Folha entrega quase 1.000 toneladas de alimentos. Está em destaque aqui na capa do Folha 2, fruto da feijoada. Hábito comum e de alto risco no trânsito, o celular, que era só para chamada de voz, hoje virou um computador de bordo. Pena que a gente está ao volante e não pode estar o celular ao mesmo tempo. É impossível o ser humano conseguir fazer os dois de forma correta. E provavelmente ele vai ter problema mais com o volante do que com a mensagem que ele está tentando digitar ou ouvir. Que coisa absurda que se tornou isso, né? O campista, que sempre foi muito bom de buzinar no trânsito, aí, nos semáforos, agora está mais afinado ainda por conta justamente dessa questão. Sempre quem está na frente não anda, pode perceber que, em muitos casos, é a pessoa ao telefone, e não só falando, que agora vai muito mais do que falar, quase ninguém liga, é trocando mensagem por escrito. Coisa absurda. Está na capa da Folha, hábito comum e de alto risco no trânsito é o celular, que a gente confirmou. O ENF anuncia concurso e Itaperuna lança edital. Odor atípico leva a INEA a analisar água. Não sei se chegou na sua casa, só para a gente detalhar para quem não passou por isso. Eu estou passando, aqui eu não confirmei na rádio, mas em casa é um cheiro de, como se tivesse mofada a água, e o gosto também é ruim. Moradores de vários bairros de Campos reclamam desse cheiro e de sabor estranhos em água. A concessionária Águas do Paraíba acompanha e diz que está
própria para consumo e que não conseguiu perceber nenhuma alteração e não foi feita nenhuma manobra diferente também no tratamento da água. Vamos acompanhar isso. Para fechar aqui as manchetes do Jornal Folha da Manhã, pesquisa pós-Biden em empate técnico, Kamala à frente de Donald Trump, está na capa do jornal. Convenções, partidos começam a formalizar candidatos. Em Campos, vários já fizeram aí as suas convenções. E amanhã, espólio de Carla em pesquisa de Campos. Vamos falar sobre isso já com o Edmundo Siqueira. A gente vai girar aqui essas informações na capa do jornal Folha da Manhã. Tem uma informação também muito importante, que foi, está no portal Folha 1, o Copan, né, aprovou ontem por 11 votos o tombamento do patrimônio ali do Goitacás Futebol Clube. De fato, vamos falar com um integrante do Copan, que é o Edmundo, a gente saber melhor o que significa esse tombamento. Pode mexer, pode ter obra, pode vender, não pode mais vender agora. Como é que fica essa situação? Qual o próximo passo após esse tombamento? Só abrindo aqui o programa e trazer o bom dia do Edmundo, daqui a pouco a Sana vai estar com a gente. Doações da feijoada da Folha são entregues. 18 entidades assistenciais de Campos e São João da Barra foram beneficiados com a divisão das cerca de 1.000 toneladas, 1 milhão de quilos, né, gente? 1.000 toneladas de alimentos arrecadados na feijoada, durante a feijoada, e agora distribuído para essas 18 entidades que são previamente cadastradas e assistidas aí nesse mega evento que é a Feijoada da Folha. Isso é aquele tipo de ação que, para nós que somos integrantes do grupo, nos orgulha extremamente muito, né? Imagina para a direção do grupo, que é fruto de tudo que foi produzido naquele evento. Então são 1.000 toneladas distribuídas e por várias vezes já fizemos a cobertura dessa entrega e assim os depoimentos são unânimes em dizer da importância e confirmar a ajuda e a necessidade de receber essa ajuda por parte dessas 18 entidades. Muito bom, muito legal poder participar e estar aqui de alguma forma, né, dentro desse grupo que faz também esse tipo de ação. Parabéns aí ao Grupo Folha da Manhã. Bom, 7h16, meu caro Edmundo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar, prazer, sempre muito bom contar com você nessa bancada, tem vários assuntos, daqui a pouco a Sana vai estar conosco. E, assim, além dessa questão das doações aí de 1 tonelada, você como integrante, né, lá de 1 tonelada de alimentos, que eu já falei, para as entidades cadastradas lá, frutos da Feijoada da Folha, você é integrante agora do Copom, também teve votação. Você participou dessa votação? Como é que foi seu voto? E como é que fica agora, próximo passo ali para o estádio Arídio Oliveira e Souza, aquele patrimônio do Goitacás? Bom dia, Edmundo, bem-vindo. Figueira, bom dia. Bom dia, Beto, aí na técnica. Bom dia a quem nos ouve, quem nos acompanha aí nas diversas plataformas da Folha, né? Vai nos ver depois. A Sana Gimenez vai entrar daqui a pouco com a gente aqui para bater um papo sobre essas questões que você levantou no início aí. Me dá um bom dia novamente a todo mundo que está nos acompanhando. Parabenizar também a Folha da Manhã, o Grupo Folha, né? Como você disse aí, são 1.000 toneladas, é uma quantidade relevante de alimentos para as entidades. A gente participa, né, Nogueira, ali do evento, Nogueira não foi nesse último, questões pessoais, mas a gente sempre participa e com muito orgulho, porque é uma festa tradicional, uma festa de muita relevância na cidade, né? E tem essa grande ação que são as doações, né? As entidades agradecem, a cidade agradece, né? E a gente fica, como você disse, orgulhoso de participar de um grupo que faz uma ação assim, né? 1.000 toneladas de alimentos distribuídos, promessa cumprida, né? Da Grupo Folha, e parabenizar, lógico, a direção do grupo por essa doação aí simbólica, e não só simbólica, né? Uma doação essencial aí para as entidades. Muito bom.
Do bom que as pessoas participam da festa, né? E participam enquanto doadores, né? Isso gera algum tipo de sensibilização, enfim. Vive numa cidade desigual, vive num país desigual, né? E muito desigual, um dos maiores do mundo. E doação de alimento não é uma coisa bonitinha, não. É uma coisa necessária. Porque muita gente passa real necessidade, né? De alimento. Então é uma ação necessária. Sobre o Copan, ontem a gente teve uma reunião lá para tratar a questão de vários assuntos, mas o principal foi tratar a questão eu ia falar solar, que eu estou acostumado a tratar de solar, do estádio Ari de Oliveira e Souza, né, ali no nosso Goytacás. O campo Goytacás, foi a leilão duas vezes, salvo engano, não foi efetivado a venda. Havia um conflito ali com a diretoria atual, né, foi mudado agora e tal, o campo foi aberto, né, teve aquelas imagens do campo abandonado e tal, enfim. O patrimônio do clube é uma coisa, né? É uma questão do clube resolver. O que foi tratado no Copan ontem foi a questão do tombamento, que é a proteção do patrimônio, né, para a cidade, se tiver... A discussão foi se há ou não relevância histórica e cultural daquele patrimônio para Campos. Eu acho que é inegável que há, não só por ser um clube centenário, por ser várias pessoas têm memória afetiva ali, né? Nogueira, não sei se é americano ou Goytacás. Eu sou americano. Mas tem certeza que tem uma relação... Evidente. Aliás, desculpa. De carinho ali com... Né? Moro ali no Goytacás, praticamente. Moro ali perto, então, enfim, é uma relação muito, muito, muito próxima, né? Muito bairrista nossa, né? Com nossos clubes, eu acho que tem que ser. Futebol é um esporte, né, que gera muita paixão, né? Gera muito pertencimento num país como o nosso. Então, acho que é inegável dizer que o Goytacás ali tinha essa relevância cultural, né, histórica. O clube centenário, o estádio, salvo engano, tem mais de 80 anos, mas o clube é centenário. E aí a discussão foi essa. Por 11 votos e uma abstenção, o Copan concordou e autorizou e determinou o tombamento do estádio. Isso não significa que ele não pode ser vendido, não significa que ele não pode ser leiloado, não significa que ele não pode ser utilizado. Significa que ele não pode ser demolido. As nossas retas cavadeiras aí que você tanto gosta, né? Não pode ser demolido, não pode ser descaracterizado, entendeu? Toda intervenção que for feita tem que ser passada pelo Copan também. Eu quero pegar as arquibancadas, quero transformar em pista de skate. O Copan vai ter que dizer se é possível ou não, entendeu? Também, né, por lei. Então a mudança foi essa. E de um lado, né, por um lado, ele desestimula a venda para criar um condomínio, por exemplo. Eu acho que é um prédio, né, que era o interesse ali de quem estava querendo vender o clube, quer transformar. E existe opiniões contrárias ao tombamento, porque ele não cabe mais no estádio, a Formosa. Bom, se botar um prédio ali com 1.000 famílias ali, eu acho que piora bastante. Mas é questão de trânsito, né, que eu digo. Mas, enfim, eu acho que não é isso a justificativa. Eu acho que a gente está na cidade colonial, perdemos tanto, né? E não poderíamos perder mais uma... O americano é um exemplo, né? O estádio americano está lá. Foi vendido, foi colocado, foi demolido, está lá ainda sem uso, e o novo estádio não entrega. Então, assim, eu acho que todo mundo perde. Claro que há interesses econômicos envolvidos nisso tudo, mas eu tô falando enquanto Copan, que é um órgão de proteção ao patrimônio. Então, o Copan agiu como é o seu fim, né, que é a proteção ao patrimônio. Embora muitas pessoas tenham ficado incomodadas com isso, mas é obrigação nossa. Então, acho que a cidade ganha com isso. Aliás, festejar a participação da torcida do Goytacás lá ontem, teve bastante gente que participou. Gente que não conhecia o Copan, tem um depoimento lá de um torcedor que falou: não conhecia o Copan, passei a conhecer, gostei e tal. É uma forma de a gente mostrar a importância de um órgão assim na cidade como a nossa, né? Talvez de um Copan mais ativo não tivéssemos tanta destruição, toda a retroescavadeira aí, passando por cima de tudo, né? Então é bom que a gente saiba, a cidade saiba, né, o que o Copan faz e qual é a sua importância. Só um comentário, se você me permite. Essa coisa de adequação de lugar, Campos tem muito isso, né? Campos tem, não comporta mais nessa avenida
tal estrutura histórica e tal patrimônio importante como esse, não só arquitetônico, mas como o caso do Goytacás aí, cara, se a gente quer ter algum tipo de benefício através dos nossos patrimônios, dos nossos prédios históricos, se a gente quer ter algum benefício em termos de turismo, em termos de pertencimento desses prédios, não são os prédios que têm que se adequar à cidade. É a cidade que tem que se adequar ao patrimônio. Nós não podemos tirar o Goytacás dali, igual foi tirado o americano. Perdeu, aquele americano ali acabou, não existe mais. Agora é um outro time, é uma outra história, é um outro recomeço, alguma coisa. Enfim, mas assim, é aquilo que você falou. A memória afetiva foi não apagada, mas foi extremamente destruída aí pelos atos como esse de vender o campo do americano, o Godofredo Cruz. Então, assim, você imagina quantos torcedores aí já mais idosos ou menos, que começaram, que passaram por ali, jogadores, fica essa memória toda, né? E hoje a gente sabe muito bem como é que é a memória do brasileiro, mais curta mesmo, então fica isso tudo se apagando e tentando se apagar através dessa retroescavadeira que você falou e dessa coisa. Não é o patrimônio que tem que se adequar à cidade, é a cidade que tem que se adequar ao patrimônio para a gente conseguir ter não só pertencimento, mas benefícios de turismo nesse patrimônio. Você imagina, se chegar na torre e falar, comporta mais essa torre aqui, não, isso está muito velho, vamos chegar isso mais para lá um pouquinho, tirar aqui dessa área que ficou muito central, muito comercial, muito turismo. Como é que vai fazer? Os exemplos que a gente costuma dar aqui, né, do Rio, né, que é mais próximo a gente. Pegar o Teatro Municipal e falar assim, não, vamos destruir isso e criar um estacionamento, porque não comporta mais um teatro aqui no centro. Acho que não ia ser muito legal. Vamos pegar essa Confeitaria Colombo aqui, vamos destruir, fazer um prédio de vidro aqui, porque não comporta mais uma confeitaria aqui nessas ruas apertadas do centro do Rio. Então, é o que o nosso Hotel Flávio poderia ser, né, por exemplo. Então, assim, é o que você falou, a cidade se adaptar ao patrimônio, não é porque o patrimônio ninguém pode usar, não, ao contrário. Ele tem que ser usado enquanto patrimônio da cidade, né? Da melhor maneira possível. Claro que é preservado, né? Mas da melhor maneira possível. Então, o Hotel Flávio criasse uma Confeitaria Colombo ali no centro, eu gostaria, pelo menos, de frequentar. Então, lógico, depende. Mas você está comparando uma coisa com a outra? As nossas proporções. Campos é uma coisa, Rio de Janeiro é outra. Estou falando em comparação, salvo as devidas proporções. Bom, então ali já está documentado, já é oficial, já precisa publicar em diário oficial, alguma coisa nesse sentido para consumar o fato ou já está... A decisão do Copan ele passa por publicação, né, diário oficial. É uma lei de tombamento, né? E segue os trâmites agora, mas o principal, que é a votação dos conselheiros, foi feita ontem. Teve uma decisão em 2015 contrária a essa de hoje, que é a de não tombar, né? O processo foi arquivado, não foi discutido o mérito, e agora foi revista essa decisão do Copan, que é uma coisa também que o judiciário, diversos órgãos fazem isso, né? Rever suas decisões. Até porque os conselheiros são outros, mas foi revista agora e uma goleada, para falar em futebol, uma goleada de 11 a 0, né? Tem uma abstenção, então 11 a 0. 11 a 0. Bom, Edmundo, são 7h27, a Sana já vai entrar e eu gostaria de trazer um destaque aqui, pelo menos só para você comentar, a gente comentar também. Está no ponto final com o Aloysio Abreu Barbosa e com o Mário Sérgio. O seguinte destaque aqui, tem várias informações aqui no ponto final, tem vários cortes aqui interessantes para você que gosta de toda a movimentação política local, nacional, mundial, enfim. Mas está aqui, ó, pesquisa de Campos amanhã, do coração do Império, entre aspas, ao nosso canavial, amanhã, 25, será registrada no Tribunal Superior Eleitoral a divulgação de uma pesquisa real-time Big Data, a eleição a prefeito de Campos, contratada pelo jornal carioca O Dia. Será a primeira registrada da cidade
desde que a Prefab Futuri fez aí a do dia 26 de maio, deu liderança folgada a Vladimir Garotinho do PP com 55,7% de intenção do voto. Na consulta estimulada, e além de saber se o prefeito mantém a possibilidade de levar no primeiro turno essa fatura. A pesquisa de amanhã responderá a outra importante pergunta. É do milhão, mas que você quiser criar aí. Para onde foram os 18,7% de intenção de voto da deputada e ex-prefeitável Carla Machado? Amanhã, registrada devidamente conforme tem que ser no Tribunal Superior Eleitoral. Edmundo, o que você arrisca aí? É uma pesquisa que a gente estava aguardando, né? A primeira registrada, é o que a gente pode falar, né? Existem pesquisas internas, né? Que a gente tem até acesso às vezes, mas são pesquisas encomendadas pelos partidos, pelos políticos, mas elas não podem ser comentadas assim, foi tal número, deu tantos por cento, não pode, porque a lei exige que só se faça isso, né? Em rede de comunicações como a nossa, de forma oficial, de forma que ela esteja registrada, né? Como é o caso dessa de amanhã, encomendada pelo jornal O Dia. Então, assim, é uma pesquisa que a gente vai poder comentar, vai poder... O Aloysio, né, a sua especialidade, vai poder destrinchar ela, aí com a ajuda, certamente, do William Passos, né, geógrafo estatístico, destrinchar para a gente poder entender para onde, pelo menos, uma projeção, uma ideia para onde está indo os votos, né, o espólio eleitoral da Carla Machado depois de sua desistência. Como o Aloysio fala aí, é a pergunta de $500 mil, né? A outra é se vai ter primeiro turno ou não. A primeira é saber se vai ter, se os votos da Carla, né, para onde eles iriam, ou para onde eles vão migrar, né? Porque assim, se você pegar a imagem da Carla e ver ela relacionada ao PT diretamente, talvez o eleitor comum não tenha essa ligação forte, né? Mas a Carla não seja tão associada ao PT. Então, talvez os votos não vão migrar para o candidato do PT. Talvez eles estejam ali num limbo, né? Estejam ali divididos em outros candidatos. Ou não. Ou vai todo mundo para o PT. Então, é o que vai definir não, né? Mas vai dar uma ideia para a gente, essa pesquisa de amanhã, encomendada pelo jornal O Dia, que, como você disse, é a primeira registrada depois da desistência da Carla. E é a primeira que a gente poder comentar, vai poder ver, né? Poder destrinchar ela aí com o Aloysio. É isso que a gente vai tentar entender a partir de amanhã. Mas só falar que eu gosto da política, eu realmente gosto, mas eu falar igual a Aloysio, eu gosto mesmo de cultura, de patrimônio. Política a gente faz mais por obrigação jornalística. Claro. Mas Sana está aí com a gente. Eu acho que eu conheço uma pessoa que sabe para onde vão os votos, a intenção de votos da que se apresentou aí até agora a retirada da candidatura da pré-candidata na época, Carla Machado. Acho que eu conheço. Ela está com a gente aqui, Sana Gimenez. Deixa eu trazer o seu bom dia, porque Sana entende, conhece, ela está com a gente aqui. Deixa eu apresentar. Já começou a colocar ela em mais menções. Tadinha, né? Tô brincando, até porque Sana é desde da Rádio AM, tá? Vem, né, Sana? Já tem esse sofrimento com a gente aqui há muito tempo. Sana Gimenez. Prazer estar aqui com vocês. Sana Gimenez é professora de Direito e doutora em Sociologia Política com especialização em Direito Público. Sana, que prazer recebê-la aqui. Bom dia, muito bem-vinda. Bom dia, Edmundo. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer, como eu disse, estar aqui novamente com vocês, tentar poder contribuir um pouco com esse debate tão importante, né, que é falar sobre a inserção feminina na política. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Bom, Edmundo, com você, então, para você fazer a gentileza de abrir essa pauta, por favor. Sana, bom dia, né? Obrigado aí pela presença. Vou conversar um pouquinho no decorrer do programa. Como o Nogueira disse, está acostumado aí com o sofrimento de acordar cedo para participar com a gente aqui. Eu agradeço, porque o tempo, você ter o tempo de uma pessoa, né? É uma coisa hoje muito, muito relevante. É sempre um agradecimento mesmo da pessoa se dedicar e estar ali com a gente, né? Para poder comentar. É um assunto, lógico, coletivo, né? São assuntos que devem ser debatidos realmente. Eu acho que a gente tem uma obrigação coletiva, social, né? De estar debatendo.
mas é sempre difícil, às vezes, participar do programa assim, né? Enfim, mas agradeço. Sandra, a gente pode conversar sobre essa nova função sua aí no campo do direito, coordenadora do curso no Uniflu, né? Do curso de direito. Eu acho que, não sei se você coordenou algum curso antes, mas de direito, mas não sei se é a sua primeira experiência nesse campo, mas é interessante você falar aí como é que está lá, como é que está essa experiência sua lá coordenando o curso de direito de uma instituição, aliás, histórica também, né? Uma instituição antes Faculdade de Direito de Campos, né? Hoje o Uniflu, muito relevante na cidade, uma história muito bonita também na nossa cidade. Sim, está sendo, né, um grande desafio e um prazer, né, assumir essa função. Eu assumi no começo do ano a função de coordenadora do curso de Direito do Uniflu, né, nossa antiga Faculdade de Direito de Campos, substituindo uma pessoa muito querida, inclusive, que se aposentou, que é a doutora Inês Ururaí, que fez um excelente trabalho, né, à frente da gestão. E, né, de formação, na verdade, a minha carreira, né, é de professora universitária, já estou aí há alguns bons anos, já dei aula em muitas instituições, mas como coordenadora, é a primeira vez, né, que assumo essa função. Sempre fiz parte do núcleo docente estruturante, que é um núcleo, né, de professores que tem o trabalho, né, de coordenar pedagogicamente, juntamente com o coordenador, né, os rumos, né, do curso, mas é a primeira vez que trabalho como coordenadora, né, de um curso de Direito e com muito prazer na instituição na qual eu me formei, né, que é a antiga FDC, né, Faculdade de Direito de Campos, uma instituição, como você disse, né, que tem um papel, né, histórico na nossa região, e mais até do que na nossa região, nós formamos grandes nomes do direito, né, do país, mas uma instituição que, apesar dessa tradição, sempre está conectada com o presente e com o futuro. Então, é nesse sentido que a gente está tentando atuar, né, unindo a tradição e mostrando aí para as novas gerações, para os nossos novos alunos, né, o que o Uniflu tem que oferecer em termos de modernidade, de inovação, e sempre acompanhando aí as mudanças, né, do mercado de trabalho do mundo jurídico. A gente está no ano eleitoral, né? É um ano eleitoral de bastante relevância no mundo inteiro. A gente vai definir aqui os municípios do Brasil, Câmara de Vereadores e prefeitos. Vai definir também, assim como a pesquisa de amanhã vai mostrar muita coisa da questão local, a fotografia nacional, depois dessas eleições, vai mostrar muita coisa em relação à ação dos grupos de direita, de esquerda, conservadorismo, progressismo, vai mostrar muita coisa em relação à força ainda dos partidos, né? Como é que a gente está em relação à polarização, a chamada polarização, né? Embora seja um termo desgastado. Enfim, vai mostrar muito, é um ano importante no mundo, né? A gente teve eleições na França que foram bem interessantes para se observar, e teve uma vitória ali do grupo que tentava conter a extrema-direita, né? Também é um termo que a academia tem discutido, se é extrema-direita, se é direita radical, se é direita fascista, enfim, então vários termos que a gente pode discutir isso, mas dentro da academia é uma coisa, né? A gente está aqui falando para o público, colocar o público na mesma página, é o grupo que está do lado extremo da coisa, né? O grupo radical que quer a ruptura, né? É mais ou menos isso que a gente vê como extrema-direita, né? Assim como a extrema-esquerda, que quer uma ruptura do processo atual de democracia e do nosso sistema. Como disse o velho Churchill, é o pior de todos, com exceção de todos os outros. Então dá trabalho pra caramba, mas é ainda o nosso melhor sistema. Então, assim, a França, o Reino Unido também teve, embora a gente pode falar um pouco mais disso depois, mas teve avanço da extrema-direita, um avanço significativo, embora tenha contido, né, nesses dois países, mas houve avanço de grupos extremistas mais relacionados à direita. Enfim, o mundo, e nos Estados Unidos, né? A gente está vivendo o nosso país imperialista, né? Durante o século XX, e também continua, que é os Estados Unidos que vai definir bastante coisa para mim e para a gente, no caso da vitória de Trump ou não. Mas antes de falar nessas relações mundiais, que eu queria ouvir você também um pouco, lógico que a participação feminina permeia toda essa discussão, porque a Kamala, por exemplo, a Kamala Harris, né, vai ser a candidata, tudo indica, e é uma mulher, talvez uma possibilidade de ser primeira presidente dos Estados Unidos mulher. Mas eu queria ouvir você também um pouco sobre a questão local, nosso canavial aqui, como diz o Aloysio. Como é que você está vendo essa eleição local? Como é que você está observando? Isso já teve uma função pública, né? Como é que está essa questão? Lógico que não é questão de nomes, não é questão de preferência política, é questão de análise da conjuntura. Como é que você está vendo
essa eleição aí local aqui para nossa cidade esse ano. Olha, confesso que até por ter tido uma participação relativamente recente, né, na gestão pública local, eu criei um certo afastamento, né, nos últimos anos, acho que é natural, depois de um processo, né, de dedicação, em relação às questões mais próprias, né, do jogo político, vamos dizer assim, mas, obviamente, né, como cidadão, como cientista político, a gente não deixa de acompanhar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que é o mais importante. Eu acho que, apesar de haver alguma disputa, para mim as eleições devem estar definidas, né? Não creio que haverá maiores surpresas, né? Creio que o prefeito atual, Vladimir Garotinho, ele vai ter um resultado satisfatório nas urnas. E eu não sei assim, até que ponto essas questões, né, da polarização, enfim, né, da direita, esquerda, elas afetam exatamente, assim, muito profundamente, né, o cenário local. Não que elas não tenham impacto, mas acho que no cenário local elas não são tão relevantes, né, como em outros âmbitos do cenário político. Então, para mim, as coisas, né, como eu falei, ainda não estou acompanhando muito de perto, mas eu acredito que não vai haver uma disputa muito, muito acirrada, não, aqui no município. Né? Tem uma pesquisa, um estudo da Quest, né, que diz que quanto maior o município, mais essa questão de direita e esquerda faz interferência, né, na decisão do eleitor. Quanto menor, isso faz menos. As cidades médias, isso é como no nosso caso, né, isso faz diferença, mas não é, como você disse, não é determinante. Né? Aliás, você analisar, você enquanto cientista político, né, socióloga, analisar o perfil do Vladimir, por exemplo, como é que você não deve definir ele como direita e esquerda tão facilmente, né? Não. Eu acho que, embora ele tenha, né, bases no conservadorismo, vamos dizer assim, mas Vladimir ele tem uma sabedoria muito grande também para trabalhar com temas mais progressistas, e ele tem mostrado isso, né, nesse mandato, assumindo pautas que poderiam, inclusive, custar votos, vamos dizer assim, né, num cenário mais amplo, como você falou, pautas que envolvem até o movimento LGBT, por exemplo, e acho que ele sabe jogar bem ali nas 11, né? Ele tem essa habilidade política, né, de falar com muitas classes sociais, né, com muitos grupos sociais, e, obviamente, isso é uma vantagem, né? Então, assim, olhar esse perfil de outros prefeitáveis aí, de outros prefeitos que tentam a reeleição na região. Você não define eles com muita facilidade se ele é de direita. Embora alguns, como Vladimir, apoiou Bolsonaro, por exemplo, na última eleição, mas não é fácil você defini-los como direita, conservador, progressista, né? Porque eles têm esse perfil mais híbrido, né? Vamos chamar assim, de atuação e de perfil político mesmo. Né? Então isso não interfere tanto, também eu concordo com você, acho que não interfere tanto na decisão do eleitor local, né? Mais a questão do comezinho da cidade, como é que está o trânsito, como é que está o transporte público, como é que está, né, a saúde e tal. Isso que vai definir o voto. Mas acho que simbolicamente é importante, né, que, por exemplo, um candidato que, em termos históricos, esteve mais próximo, né, de espectros mais conservadores da política, que ele assuma determinadas pautas, ainda que sejam muito pontuais. Isso, por exemplo, para o campo progressista ou para determinadas classes sociais, isso acaba trazendo um impacto muito positivo. Então, eu acho que essa habilidade, por exemplo, que o prefeito atual tem, vai dar a ele votos em campos em que, historicamente, por exemplo, o pai dele, a mãe dele não tinham. Você acha que essa olhando como socióloga também, você acha que essa desistência da Carla, você acha que a Carla é associada ao PT, na sua imagem, e você acha que esses votos migrariam assim, para um grupo mais relacionado ao progressismo, ou você acha que isso vai se difundir? Olha, eu acho que isso vai se difundir, porque eu não acho que, embora historicamente Carla também tenha uma ligação com o PT, mas acho que a população em geral não faz essa associação, né? O nome da Carla é um nome próprio, né? Assim, a Carla é o próprio partido dela, eu acho, que a gente poderia dizer assim. Então, não se faz essa vinculação e essa polarização, né? Porque a gente sabe que há, em torno do nome, né, do PT, por parte de alguns grupos, uma demonização, mas isso não recai negativamente em relação a Carla, por exemplo, mas do mesmo modo, né, como ela é o seu próprio partido, vamos dizer assim, ela tem eleitores de muitos né, vieses políticos. Então, não acho que vá
necessariamente nem para o campo progressista, nem para um campo mais conservador. É algo muito peculiar, né? Acho que tem a ver também com a coisa do político, né, de cidades menores, né? O político ali que constrói toda uma conjuntura carismática, né, em torno de si. Tem a Luísa sempre cita aqui, uma pesquisa Quali, que mostra a Carla como mulher guerreira. Tem uma mulher guerreira, né? Isso é forte nela, né? Sim. Uma mulher que foi 4 vezes, né, prefeita, né? São João da Barra, 3 vezes. E tem essa imagem relacionada a ela. Então, assim, é mais, como você falou, é mais ela, enquanto figura política, do que o partido, né? Exatamente. Mesmo naquela época, né, que havia uma polarização maior, como eu disse, que havia essa demonização do PT, e a Carla assumindo que iria apoiar, né, candidato do PT, isso não pesou negativamente na minha visão em relação a ela. Não. Sana, deixa eu tentar te fazer uma pergunta mais técnica, porque assim, existe um movimento em Campos, Jorge Gomes Coutinho, colega seu de profissão, ele sempre falou aqui que, ele fez uma publicação no seu blog, no portal Folha 1, de que o eleitor campista é o swing voters, é aquele eleitor que fica pendulando, fazendo um comparativo aos Estados Unidos, né? Ele fica pendulando para um lado direito, para o outro esquerdo, numa eleição mais direito, numa eleição mais esquerda. Aqui em Campos, por exemplo, desde 2000 ele fez esse levantamento, Lula ganhou algumas vezes, a Marina chegou, inclusive, a ganhar aqui, disputariam, se fosse a eleição, o Campos fosse um país, estaria no segundo turno de uma eleição. E assim, a ciência política explica, ou tenta pelo menos, explicar um pouco mais dessas instituições, um pouco mais dos políticos. Já a sociologia política parece que me faz um esforço para tentar explicar esse comportamento do eleitor. Você falou, né, que teve do outro lado aí do balcão, né, teve agora recentemente no governo de Rafael, e você pôde também, acho que, experienciar, provar um pouco desse outro lado do balcão aí, como é que é essa relação, né, direto do poder público para a população. O que faz o campista, e aí, como o Edmundo falou também, para várias cidades, ele pendular tanto assim, é a necessidade dele e não é a observação dele com relação à qualidade do candidato? É possível explicar esse movimento todo que é feito? Me parece que assim, é mais o meu interesse pessoal, né, para uma determinada situação do que uma avaliação mais severa, mais rígida, de todas as qualidades de cada candidato. É possível isso? Eu acho que é isso que acontece mesmo, né? Porque no âmbito menor, mesmo, né, que sejamos uma cidade média, como o Edmundo falou, mas a gente tem um caráter muito provinciano, né? As coisas acontecem muito próximas, né, nas nossas vidas, e as pessoas estão julgando mais esse impacto muito direto, ou talvez benefícios, né, muito diretos e pessoalizados em relação àquilo que o político faz. Então não há essa visão, né, mais ampla, macro, sobre realmente uma ideologia política, né? Ou então projetos de governo que sejam mais amplos, que permaneçam como políticas de Estado e não apenas como políticas momentâneas, né, de governo A, B ou C. E aí eu acho que o eleitor, em cidades maiores ou num contexto mais amplo, né, numa eleição aí para deputado, senador, presidente, etc., ele acaba conseguindo fazer ter esse distanciamento maior, né? Porque não que as políticas não o afetem diretamente, claro que vão afetar, mas aí ele consegue olhar o quadro numa perspectiva mais ampla. Eu acho que aqui, apesar de já sermos uma cidade que poderia ter um caráter um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim, em relação a esse pensamento, as coisas acontecem muito ainda no campo das relações pessoais. Então, as pessoas estão avaliando ali aquela pessoa na sua relação direta que ela tem. Os políticos conhecem, né, diretamente as pessoas, então facilita, né, que esse tipo de processo ocorra. Só mais umazinha. Desculpa, isso é pior, é mais profundo com relação ao voto para o Legislativo, para a Câmara, porque uma vez eu fiz uma pesquisa na Rádio AM ainda, tem muito tempo, mas eu acho que serve quase que de parâmetro até hoje, é bem atual, isso que a gente já pesquisou aqui, e várias vezes a gente se dá por conta de que não lembra em quem votou, nem para deputado federal, quem eu votei para deputado federal na última eleição,
E assim, é uma coisa muito estranha, né? Porque você vota para um vereador que aqui na porta da sua casa, ele que vai legislar, se aliás a porta da sua casa vai estar limpa, vai estar calçada, vai estar iluminada, vai estar segura, tudo passa por ele. E, no entanto, na outra semana ele esquece que votou para tal candidato. Isso é mais, então, profundo para o legislativo ainda? Olha, novamente, acho que em Campos, né, uma cidade como Campos, por exemplo, as pessoas tendem a lembrar, assim, né, de quem votaram, né, para o legislativo, né, em relação aos vereadores, e é uma relação que fica muito próxima mesmo, porque você procura o gabinete, você pede isso aí, tá faltando luz na minha rua, a coleta de lixo está desse jeito, a creche tal não foi reformada, ainda que muitas dessas questões, né, obviamente, tenham que ser resolvidas pelo Poder Executivo, mas é o Poder Legislativo que vai fazer essa ponte, né? É o vereador que vai levar a demanda ao prefeito, porque ele vai ter o acesso, né, mais facilitado ao prefeito. E aí eu acho que em relação à Câmara dos Vereadores, há essa proximidade também bem grande aqui dos nossos eleitores. A pessoa costuma não lembrar quando ela vota em pessoas que não ganham, né? Ou pessoas que tiveram uma votação muito baixa. Mas se o seu vereador ganhou as eleições, certeza, né? Podemos perguntar, né, a quem está compondo a Câmara hoje se de fato eles não recebem, né, muitas dessas demandas dos seus eleitores, e com essa cobrança, não, votei em você, agora é para, né, votei no senhor para fazer isso aqui, etc. Então, acho que é por aí. Sandro, o que você atribui, falando de legislativo, o que você atribui Campos, uma cidade como Campos, não ter uma mulher na Câmara de Vereadores? Tivemos 6 caçados, não é isso, Nogueira? 6 ou 5? 6. 6 caçados, homens, 6 homens foram para o lugar deles. Pode parecer contraditório agora, mas por mais que eu tenha dito que talvez numa cidade como Campos, essa questão da polarização, né, ela não seja tão definitiva, né, em termos de resultados eleitorais, mas a gente tem que lembrar que nós vivemos uma cidade extremamente conservadora, né, extremamente provinciana. E aí, se o espaço da política ele já é complexo, né, para mulheres em ambientes né, mais progressistas, mais modernos, isso é ainda mais verdade numa cidade como Campos, né, uma cidade em que as elites políticas também ainda controlam, né, os seus grupos, né, de uma maneira muito tradicional. Então, fica realmente mais difícil para que as mulheres tenham incentivos para estarem, né, na vida pública. Por mais que o incentivo agora seja legal, né, seja obrigatório, a gente sabe que de uma forma ou de outras, candidaturas fantasmas, não são mais fantasmas porque tem que ter voto, né, porque senão acaba perdendo mandato, mas aquelas candidaturas que estão ali realmente só para inglês ver, né, como se dizia antigamente. É isso que os partidos acabam fazendo. E aí o resultado vem nas urnas. Nós temos, assim, aí fala, mas nós temos figuras históricas, simbólicas, a Benta Pereira. Eu acho que quanto mais simbólica, assim, é a presença de uma mulher, talvez, em um determinado espaço, é porque menos efetiva ela é. O simbólico também é parte da vida, né? É muito importante. Então, você destaca bem a figura de uma única mulher, uma única guerreira em um determinado momento histórico, e aí está tudo resolvido em relação ao presente, quando, obviamente, não está, né? Aliás, nosso hino fala que aqui até as mulheres lutam. Até as mulheres lutam, exatamente. É uma coisa complicada de se pensar. A bandeira de Campos, né? A bandeira de Campos, né? Como assim, né? Como até, né? Você tira a mulher do mundo real, bota ali no campo simbólico, abstrato, e diz que está tudo resolvido. Aliás, você acha que isso muda, essa candidatura agora? Essa eleição de agora? Não. Pelo menos tem uma mulher na Câmara, você acha que o PT faz alguém faz uma mulher? Sim, eu acho que podemos ter presença feminina na Câmara, mas continuará sendo assim, baixíssima. Acho que historicamente, inclusive, não vai ser a mais alta do que nós já tivemos mais mulheres ocupando cargos na Câmara, e, novamente, não por razões feministas ou por questões progressistas, por questão de conjuntura, né? Conjuntura partidária, às vezes por um status derivado até de outro homem, que é muito comum, né? Em setores mais tradicionais da política, mas o que a gente espera é que a gente tenha mulheres ocupando cargos públicos, né, pela sua própria história, sua própria luta, pelo reconhecimento, né, dessa luta, e não por, como eu falei, status de um homem que de repente deixou de concorrer, ou então passou o seu capital político, ou por questões muito, às vezes até pouco republicanas, né, dos seus partidos, mas eu não vejo que essas próximas eleições serão eleições que terão nenhum impacto nesse sentido aí da inserção
política da mulher em Campos, não, infelizmente. Aliás, teve episódios lamentáveis na cidade, né? Acho que a gente não deve comentar isso aqui não, para não dar luz a tipo de coisa, mas gente que veio de fora, né, políticos da capital aí que vieram aqui fazer, são esses como outros episódios, né? Falar sobre a honra da mulher, enfim. Isso é realmente lamentável. E, aliás, se você vê uma candidata, uma presidente, uma vereadora, que seja, ela é avaliada muitas vezes por sua roupa, né? É engraçado isso. A mulher, você não vê o homem falando, não, o terno dele tá assim, não, a mulher sim. Então, o nome disso é violência política de gênero, né? As mulheres sofrem o tempo todo porque elas são julgadas na política pelos seus gestos, pela sua roupa, pela sua conduta moral, sexual, e os homens, né, realmente pelo tipo de trabalho que eles vão ou não fazer, pela questão, né, de serem pessoas honestas ou não. Então, a gente tem vários episódios tristes, né, em relação à violência política, esse tipo, né, de ilação sobre a moral das mulheres que ocupam cargos ou então que, né, são companheiras, né, de homens que ocupam cargos políticos. Nogueira, são 7h55, você quer fazer um intervalo, depois a gente entrar na questão internacional e da mulher? Sim, eu acho que a gente pode continuar, assim, vamos fazer um intervalo, pedir licença, Sana, rapidamente. Essa coisa da mulher em Campos, eu acho que a gente podia até aprofundar um pouco mais, aproveitar essa cabeça iluminada aí de conhecimento da Sana, porque, assim, muitas pessoas falam, e eu vou deixar um fio, Sana, para o próximo bloco, aí você responde lá se for possível. Teve um convidado nossa semana passada que falou que o problema da mulher não ter sido eleita em Campos é culpa das próprias mulheres. Aí Edmundo falou assim, calma aí que isso é mais profundo. Mas assim, é possível, e aí você me responde daqui a pouco, por favor. É possível afirmar isso assim, a mulher não vota na mulher? Mas como o Edmundo já antecipou lá que a coisa é mais profunda, eu quero então pedir a você a gentileza de aprofundar mais tecnicamente nisso aí, o que é, para a gente entender a cabeça desse eleitor. Bom, rapidamente... Antes do intervalo, Nogueira, perguntar se Sana vai candidata a alguma coisa esse ano, não? Não pretendo nem esse ano e nenhum outro. Nenhum outro. Quando pergunta também eu falo isso, se Deus quiser, não. Se Deus quiser, não. Nogueira, pode só falar antes do intervalo, o Maurício Batista, nosso ouvinte fiel, que perdeu para a dona Sebastiana, falando sobre o crescimento da dengue e chikungunya, né? Não sei se você viu o comentário no vi. programa. Ele fala que o crescimento da dengue e chikungunya, o governo precisa ser mais atuante, Goitacazes está em surto, segundo ele, tem que ter mais fumacê. Aí o Luiz Carlos Duarte Peçanha fala que a epidemia da dengue é uma questão de falta de cidadania, educação do povo, os criadores estão, na sua maioria, dentro das propriedades particulares. E é isso, eu acho que é importante que todos se conscientizem. Aliás, como qualquer democracia e cidadania que se preze, não é o poder público que deve ser o único a solução para tudo, né? Se você não tem a cidadania, é isso, a participação popular, né? A gente vive, Sana conhece muito mais que eu, mas vivemos em contrato social. Todos os contratos precisam de que todas as partes, né, cumprem seus papéis. Então, se você não cuidar da sua casa, do seu quintal, você vai criar, né, focos de mosquito para a cidade toda. Então, se o governo fizer a parte dele, não vai controlar a epidemia. Então, assim, é uma conjuntura que precisa de todos, né? Absolutamente todos. E você vê uma senhora, por exemplo, de 77 anos perder a vida por conta de um mosquito, para mim, é uma tragédia sem tamanho. Eu não saberia entender isso num ente próximo a mim, não, sinceramente. E assim, o Maurício fala sobre o governo ser mais efetivo, tem um outro detalhe. Não só o governo não pode, os governos, né, não podem entrar nas nossas casas, como muitas das vezes nós proibimos e não atendemos os agentes de endemia. Então, eu acho que também, vou usar o seu termo aí, Edmundo, é muito mais profundo do que só você colocar a culpa em um determinado governo, ou esse ou aquele, principalmente com relação a essa questão da dengue. Mas faz parte, é isso mesmo, e o Maurício está corretíssimo, tem que cobrar mesmo ações enérgicas aí do governo também para, né, de alguma forma, a gente combater esse mosquito. 7h57, a gente faz uma pausa rápida aqui no Folha no Ar, que é oferecido por Proteus,
Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Tem também ouvinte falando aí sobre a Câmara nos Estados Unidos, enfim. A gente fala daqui a pouco com a Sana ainda hoje nesse programa. Sana Gimenez, nossa convidada, é professora de Direito e doutora em Sociologia Política com especialização em Direito Público. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. A psicologia de investimentos é o estudo das emoções e comportamentos que influenciam as decisões financeiras. Diversas pesquisas conduzidas nas últimas